7 de setembro de 2019, sábado. Comemora-se no Brasil a emancipação jurídico-política. E quem participa disso? É o povo. É o povo que efetivamente faz a independência do Brasil. A independência do Brasil é feita, é claro, com solenidades, felizmente. Mas quem faz a independência do Brasil é o povo. O próprio hino da independência diz: brava gente brasileira. Isso não é de agora. Se nós pegarmos um livro clássico da independência do Brasil, nós iremos verificar que o historiador José Honório Rodrigues, no livro Revolução e Contra-Revolução, Independência do Brasil, ele diz que foi o povo, mais o exército e a marinha de guerra que efetivamente garantiram a independência. Vale a pena ler um primeiro parágrafo do livro do José Honório Rodrigues sobre a independência, Revolução e Contra-Revolução. Num parágrafo, o historiador brasileiro José Honório Rodrigues diz: foram os soldados da independência, obscuros lidadores, cujos nomes se perderam através do tempo, os grandes obreiros da unidade política e da integridade territorial nacional. Milhares de pessoas sem nome, agindo com maior ou menor consciência, se constituíram os seus comandantes numa força social. Ninguém pode ignorá-la ou obscurecer seus efeitos. Portanto, quando o hino diz brava gente brasileira, é essa gente que efetivamente fez e garantiu a independência. E essa independência que foi em 7 de setembro de 1822 foi fruto do que se chama crise do antigo sistema colonial. Isto é, as colônias estavam tornando-se independentes. Antes, as 13 colônias inglesas, em 1776, no final do século XVIII. E agora, no início do século XIX, as colônias que eram da Espanha e de Portugal. No caso de Portugal, o Brasil. E o Brasil vem tentando a independência com a Conjuração Mineira, 1792, 1798. Porém, a Conjuração Mineira foi abortada. Mas 30 anos depois, Pedro vai fazer a emancipação, acelerada pela Revolução do Porto em Portugal. A Revolução de 1820 em Portugal, a chamada política das cortes, acelera a emancipação do Brasil. As cortes portuguesas desejavam recolonizar o Brasil. O Brasil já estava caminhando para tornar-se uma nação independente quando a família real aqui chegou. Quando Dom João fez a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815. E quando Dom João retorna para Portugal, em função da Revolução do Porto de 1820, Dom João deixa o seu filho, Pedro, para, na verdade, emancipar o Brasil. Diz Dom João para Pedro: se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Os aventureiros, no entender de Dom João, era a elite brasileira, a elite que já tem ideias liberais, ideias de independência. Essa elite é que efetivamente quer chegar ao poder. Porém, Dom João orienta o seu filho, Pedro, para ele fazer a independência.
E ele acabou fazendo esta independência em 7 de setembro de 1822, rompendo com a política das cortes. Porém, esta independência só foi garantida porque o povo, como diz o historiador José Honório Rodrigues, com ou sem consciência, lutou para que esta independência se materializasse. O povo necessita de informações. E estas informações, no caso, históricas, objetivo passar. Objetivo que tenhamos uma gama de informações para saber que hoje somos 210 milhões de cidadãos. E são esses cidadãos que hoje estão mudando a história do Brasil, como foram os cidadãos que participaram da luta pela independência após 1822. Então, brava gente brasileira, esta brava gente brasileira, tendo informação, muda a história. E a informação que nós temos agora para passar, que a independência foi fruto da Revolução do Porto de 1820, que acabou acelerando a emancipação do Brasil. Gostaria que você deixasse a sua opinião sobre essa pequena contribuição que estou dando a você. Escreva, por favor, qual é o seu pensamento, a sua crítica sobre esse conhecimento de história que eu procuro passar para você. Um abraço, salve brava gente brasileira!